Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre a ideia central dos crimes contra a dignidade sexual e, principalmente, sobre o crime de estupro. Fica comigo, porque esse assunto aparece muito em prova e entender a lógica da lei faz toda a diferença. Quando a gente fala em crimes contra a dignidade sexual, a lei está protegendo algo muito importante: a liberdade de cada pessoa decidir sobre o próprio corpo. É o direito de dizer sim ou de dizer não. Sempre que alguém ignora essa vontade, o direito penal entra em cena. O estupro acontece quando alguém constrange outra pessoa usando violência ou grave ameaça para praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato de natureza sexual. Perceba que não se trata apenas de relação sexual completa. A lei é mais ampla. Qualquer ato libidinoso imposto contra a vontade da vítima pode configurar o crime. Pense em uma situação simples do cotidiano. Imagine alguém sendo forçado, sob ameaça, a tocar o corpo de outra pessoa. Mesmo sem relação sexual completa, o crime pode existir. Outro ponto muito cobrado é entender que qualquer pessoa pode ser vítima e qualquer pessoa pode ser autora do crime. A lei não faz distinção de sexo ou gênero. Além disso, o estupro é classificado como crime hediondo, o que significa consequências mais severas na aplicação da pena. A violência pode ser física, como agressões, ou moral, quando a vítima é colocada em uma situação de medo intenso. Por exemplo, alguém que aceita um ato sexual por medo real de sofrer um mal grave logo em seguida. Já parou para pensar como a ameaça pode ser tão forte quanto a força física? É exatamente isso que a lei considera. A ideia principal aqui é simples. O que a lei protege é a dignidade e a liberdade sexual. Se não há vontade livre, há crime. No próximo bloco, vamos avançar para situações ainda mais específicas que costumam gerar confusão em concursos. Bloco 2. Agora, dando sequência, no bloco 2, nós vamos conversar sobre o estupro de vulnerável e sobre o assédio sexual, 2 temas que aparecem muito em prova e exigem bastante atenção. O estupro de vulnerável ocorre quando há ato sexual com menor de 14 anos ou com alguém que não tem condições de entender o que está acontecendo ou de oferecer resistência. Aqui a lei é direta. Não importa se a vítima disse que concordou, não importa se já tinha experiência anterior. A vulnerabilidade é presumida. Se a pessoa tem 13 anos, por exemplo, qualquer ato sexual com um adulto configura crime. Pense em um exemplo prático. Um adulto mantém relação com um adolescente de 13 anos dizendo que houve consentimento. Para a lei penal, isso não muda nada. O crime está caracterizado. Esse detalhe costuma derrubar muitos candidatos em prova. A lógica é proteger quem não tem maturidade ou condições reais de decidir sobre esse tipo de situação. Por isso, em questões objetivas, sempre desconfie de alternativas que falem em consentimento do menor. Outro crime importante é o assédio sexual. Ele acontece, em regra, no ambiente de trabalho ou em situações semelhantes. Ocorre quando alguém, aproveitando uma posição de superioridade, constrange outra pessoa com a intenção de obter vantagem sexual. Imagine um chefe que promete promoção ou ameaça demissão caso a outra pessoa não aceite investidas de cunho sexual. Isso é um exemplo bem comum e ajuda a fixar o conceito. Aqui não é a força física que importa, mas o abuso do poder. A relação de hierarquia é o ponto-chave. Sem ela, não há assédio sexual nesse tipo penal específico. Fechamos este bloco entendendo que a lei protege tanto quem é vulnerável pela idade ou condição, quanto quem sofre abuso de poder. No último bloco, vamos falar de situações ainda mais presentes no dia a dia. Chegamos ao bloco 3. Agora, vamos tratar da importunação sexual e fazer o fechamento geral dos crimes contra a dignidade sexual.
A importunação sexual ocorre quando alguém pratica ato libidinoso sem o consentimento da vítima, com a intenção de satisfazer o próprio desejo ou de outra pessoa. Esse crime aparece muito em situações do cotidiano. Um exemplo clássico é o transporte público. Imagine alguém que, aproveitando um ônibus cheio, toca outra pessoa de forma intencional e indesejada. Mesmo sem ameaça ou violência grave, a conduta é criminosa. Esse tipo penal surgiu justamente para alcançar comportamentos que antes ficavam numa zona cinza. Não são tão graves quanto o estupro, mas também não podem ser tratados como algo sem importância. O ponto central é sempre o mesmo: não houve consentimento. Ao olhar para todos esses crimes em conjunto, perceba que existe um fio condutor: a vontade da vítima. Sempre que essa vontade é desrespeitada, o direito penal pode agir. Em prova, o segredo é ler com calma o enunciado e identificar se houve violência, ameaça, hierarquia, vulnerabilidade ou simples ausência de consentimento. Se você conseguir visualizar a situação como algo do dia a dia, fica muito mais fácil acertar a questão. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo! Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.